Desinflamar emagrece? Será que quando você faz toda uma estratégia para diminuir a sua inflamação do seu corpo, ajuda você no processo de emagrecimento? É sobre esse tema que a gente vai falar hoje e eu espero que você aproveite muito essa live aqui comigo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live que a gente faz, mais uma live na semana. E o tema eu escolhi sobre emagrecimento, porque sim, eu sei que muita gente faz planos no começo do ano para perder peso. Eu estava lendo que 80% das pessoas já nessa etapa do ano já já desistem, né, das suas metas. E eu quero poder te ajudar e te dar ferramentas para que realmente você consiga perder peso como você queria, poder vestir a roupa que você queria e não ser vestido pela roupa, que eu brinco muito com o paciente quando está começando. Ter autoestima, né? No semblante mudar, ver que as pessoas falarem de você porque você está melhor e não aquela questão, né? Tá tudo bem com você? No sentido de você tá doente. É super ruim receber esse tipo de mensagem. Agora, quando a gente recebe, nossa, o que você fez? A mensagem é outra, as pessoas estão falando também de você, mas estão falando de forma positiva porque você melhorou e você nota isso. E é sobre esse assunto que a gente vai falar então. Será que desinflamar emagrece? Será que desinflamar te ajuda a perder peso? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Uma boa noite para Ana, para Fara, para Camila, pro Vini, boa noite pra Hilda, pra Sinara, pra Joyce, pra Sam, pra Anne, pro Edu, boa noite Kate, boa noite Dani, Viviane, boa noite Sinara, boa noite Thelma, boa noite Suzana, boa noite Joyce, boa noite Sônia, boa noite Cami, Valéria, boa noite Antônia, boa noite Rui, Margarete, Renata, boa noite Lu e Luciene, boa noite pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estou dando boa noite para todo mundo que está chegando aqui, até chegar no final, então vamos lá, chegando. E boa noite para todos. Pessoal, o som tá legal aí para vocês? Tá dando para escutar direitinho? Só esperar o aval de vocês pra gente começar a mandar bala no conteúdo. Se o som e o vídeo estiver perfeito, a gente já inicia. Esperando só vocês me confirmarem. Tá ótimo. Obrigado, Joyce. Obrigado. Vamos lá então. Vamos começar falando então a parte de inflamação. Primeiro, o que é inflamação? Normalmente, quando você escuta a palavra inflamação, todo mundo vê com maus olhos, certo? Fala, nossa, inflamação é ruim, temos que acabar com a inflamação. Calma. Inflamação a gente tem que dividir em dois pontos: inflamação aguda e inflamação crônica. Inflamação é uma mensagem que o seu corpo vai dar para porque em algum local está em perigo, vamos dizer assim. E ele precisa acionar o seu sistema imune para ajudar em todo o processo de reparo. Então a gente tem inflamação aguda. Essa inflamação aguda que acontece na hora que você bate o dedo em algum local, na hora que você tem uma infecção aguda, é algo resolutivo. Tem tempo para acabar. E isso é benéfico para o seu corpo. A inflamação aguda é benéfica e vai trazer algo que traz proteção para o seu corpo. Então é importante a gente ter inflamação aguda. Portanto, você já vê uma questão aqui. Se você é aquela pessoa que qualquer dorzinha ou qualquer inflamação no corpo, você toma anti-inflamatório, saiba que você está fazendo muito mal para o seu corpo. Porque o anti-inflamatório ele vai bloquear essa sinalização que o seu corpo tem natural e que é extremamente protetor para o seu corpo. E você está bloqueando, você fala, não quero isso. E ele está só sinalizando para o seu corpo com sinais de dor, vermelhidão, inchaço,
tá? Aumento de temperatura. Então, a gente precisa entender essa questão. Inflamação aguda é benéfico para nós, todos nós precisamos ter. Então, não fique bloqueando essa inflamação. Porque aí, depois, quando a gente não tem essa etapa de inflamação aguda, a gente vai partir para a inflamação crônica, em que não se resolveu o problema. E por não se resolver esse problema, é como se o corpo tentasse resolver dia após dia, só que não na intensidade necessária. É como se ele tivesse que atingir aqui. Então, toda vez que ocorre inflamação, se ele aciona um nível até aqui, ele é capaz de resolver o problema. Resolveu, reparou o tecido, enfim, pronto. Resolveu, ótimo. Quando você tem inflamação crônica, ela fica assim, ó, pum, pum, pum. Então não chega nesse teto. E ela fica aqui, ó. Só que o que acontece? Isso aqui, ó, esse ponto, esse estímulo, faz com que o seu sistema imune seja sempre ativado. Toda a sinalização do seu corpo cria um estado de alerta por conta dessa inflamação que não chega no ponto de resolução. E aí sim, é destrutivo, não resolve o problema, traz problemas para a sua saúde. E é justamente esse ponto que a gente tem que entender. Provavelmente você que já tentou emagrecer, já tentou fazer de tudo. Fez dietas, as mais diversas possíveis, já fez jejum, até dizer chega, com dieta de 300 calorias, 400, 500. Você é a pessoa que come 500 calorias todo dia e não emagrece, não sabe por quê. Você pode ter pensado que eu reduzi as calorias até dizer chega. Não é aí que vai fazer você emagrecer. Porque você pode reduzir calorias. Se você reduzir caloria com alimentos inflamatórios, você não vai perder peso de forma eficaz. Você vai sentir que você vai ficar uma geleia. Por quê? Porque você vai perder massa muscular, você não vai perder massa gorda. Então é aí que é o ponto. Quando o seu corpo está inflamado, cronicamente, você ganha peso. Por isso que, e outra coisa, quando a gente está com excesso de peso, a própria gordura, ela produz sinalizações, ela produz citocinas, ou seja, são sinais no corpo de inflamação. Essa sinalização de inflamação, ou seja, toda a gordura libera isso, libera inflamação. Então, quanto mais gordura você tiver, mais liberação de sinais inflamatórios você tem, mais inflamado você fica. E aí que vem o ponto. Quando você inflama o seu corpo, uma das coisas que acontece é o que a gente chama de resistência hormonal. Todos os seus hormônios, eles tendem a ser prejudicados. E aí, principalmente aqueles que vão te ajudar a perder peso. E aqueles que vão engordar, eles acabam sendo sobrecarregados. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da resistência hormonal. Quando você está inflamado, você tende a aumentar a sua resistência à ação da insulina. A sua insulina, que era para produzir em pouca quantidade, para fazer o seu carboidrato que virou glicose, pegar a glicose e colocar dentro da célula para virar energia, ela é incapaz de ser eficiente, de produzir uma pequena quantidade de insulina e essa pequena quantidade de insulina ser capaz de abrir a porta para a glicose ser utilizada como energia. O que acontece é que essa mesma quantidade de glicose que precisa entrar vai estimular uma quantidade maior de insulina porque está diante de uma resistência à ação da insulina. Quando essa insulina está tendo essa resistência insulínica, a insulina vai ser produzida em maior quantidade. E o que isso tem a ver com o seu processo de emagrecimento? Tudo. Porque toda vez que você aumenta a insulina, você fala para o seu corpo, eu não quero emagrecer. E por que você manda essa mensagem? Porque existe uma mensagem da insulina e bloqueia a queima de gordura. Bloqueia o processo metabólico que o seu corpo faz para perder peso. Então, quando você consegue ter menos resistência, ou seja, o contrário de resistência insulínica é uma sensibilidade à insulina aumentada, a insulina está mais sensível, então você produz menos insulina
que uma pessoa com resistência à insulina, o que faz com que você tenha menos bloqueio do emagrecimento, ou seja, o contrário do bloqueio é o estímulo. Então você vai estimular o processo de emagrecimento. Então, vamos voltar só para a gente recordar tudo isso que eu acabei de passar para vocês. O que eu estou querendo dizer é que se você tem inflamação, essa inflamação ajuda a resistência insulínica. E a resistência insulínica bloqueia o seu emagrecimento. Então a gente tem um ponto já importante, que a inflamação precisa ser combatida. A insulina também, quando ela aí começa a criar um círculo vicioso, porque a partir do momento que você inflamou, você gerou a resistência insulínica. A resistência insulínica, que aumentou a quantidade de insulina no seu corpo, gera inflamação. E aí isso vai perpetuando. Então, isso é um ponto. E aí você acha que só diminuindo as calorias vai resolver seu problema. Não vai resolver. E isso é um ponto também importante. Quando a gente está falando de emagrecimento, você precisa entender que queimar gordura não é algo simples. Não é algo que o seu corpo vai pegar e vai simplesmente achar que é ir lá e acessar a gordura rapidinho e vai fazer você perder peso. Senão todo mundo seria magro, porque não exigiria tanto do corpo. Pelo contrário, exige muito do nosso organismo para queima de gordura. Então é super importante a gente ter nutrientes adequados, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então guarda essa informação. Dentro da parte hormonal, que a gente falou da insulina, eu tenho que falar para vocês também da parte da tireoide. A tireoide, quando você está inflamado, a sua tireoide começa a diminuir a eficiência também. Você entra no estado de hipotireoidismo quando você está inflamado. Então, você falar que a sua tireoide pode te ajudar, pode estar dificultando o seu processo de emagrecimento, isso é verdade. Mas muitas vezes o processo não é por conta da tireoide em si. A questão que vem como base é a inflamação. Se eu diminuo a inflamação, a tireoide volta a funcionar normalmente. Então é importante saber o seu nível de inflamação. Vamos parar aqui um tempo para vocês, porque provavelmente muita gente... Até que tudo bem, pessoal, só para saber se vocês estão me acompanhando ou se eu estou falando e vocês estão igual quando a gente ficava na escola, né? A pessoa falava assim, e não está entendendo nada. Até aqui tudo bem para vocês? Tá bacana para vocês? Estão conseguindo entender? Me conta aí. Renata falou que sim. Então tá bom. Vou acreditar que todos estão na mesma sintonia que a Renata e vou continuar então. A Paty falou também. Vivi, beleza, ótimo. Então olha só, pessoal. Até aqui, então a gente falou da inflamação, que a gente entendeu sobre inflamação aguda, inflamação crônica. A gente falou que a inflamação gera resistência a nível hormonal. A gente falou tanto da resistência insulínica, que isso bloqueia o emagrecimento, quanto um hipotireoidismo funcional, vamos dizer assim, por conta dessa inflamação. Inflamou tanto que a tireoide começa a ser menos eficiente, trabalhar mais lentamente, e isso diminui o seu metabolismo. Certo? Então, antes de eu continuar, eu vou já te dar uma dica aqui. Como que eu vejo se eu estou inflamado? Eu posso, obviamente, se eu estou com excesso de peso, eu sei, clinicamente, mas eu tenho alguns exames que a gente pode estar pedindo e que a gente pode estar vendo informação. Então, anota aí. Um dos exames que você pode pegar, e eu vou te passar algumas coisas que vão ajudar bastante você a entender o seu nível de inflamação. Um deles é o ácido úrico. O ácido úrico, ele ajuda muito a nos mostrar como está o nível de inflamação também. O ácido úrico é bom você deixar aí abaixo de 5. Vamos botar um número aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam. Um outro exame que é importante vocês verem é a proteína C reativa ultrassensível. Tem que ser essa aí. Ela tem que ser menor que 0,1. Tá? Esse é o ponto. Terceiro exame que a gente tem que pegar. Fibrinogênio. O fibrinogênio, ele tem que estar lá perto dos 250 para baixo. Se estiver acima, pode estar indicando inflamação também. A insulina. Lembra que eu falei para vocês? Você pode pegar a sua insulina de jejum. É muito difícil médicos pedirem insulina de jejum.
pedem normalmente a glicemia. E a glicemia não vai indicar nada, porque a glicemia ela pode estar normal às custas de uma insulina alta. E você aprendeu aqui que quando eu estou inflamado, a primeira coisa que eu vou começar a ver também é a insulina ser mais resistente. E a insulina, ela tem que ser menor que 7, tá? Você pode ver também, dentro desse processo, a sua vitamina D. Se a sua vitamina D tiver menor que 30, você está inflamado. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que se a insulina tiver maior que 7, se o ácido úrico tiver maior que 5, se a proteína C reativa maior que 0,1, fibrinogênio maior que 250 e a sua vitamina D menor que 30, se tiver esses parâmetros, você está inflamado. Ou seja, se eu quero desinflamar, eu preciso de uma insulina menor que 7, de um ácido úrico menor que 5, de uma proteína C reativa menor que 0,1, de um fibrinogênio menor que 250 e a vitamina D, obviamente, lá para 50 para cima. Poxa, então eu já tenho um perfil agora, depois vocês revisam aí e guardem isso porque é uma informação super bacana de ter, tá? Não é tão fácil de também saber disso. Então eu tô passando aqui para vocês. Poxa, então beleza, você está inflamado, você não vai pegar e vai reduzir suas calorias lá embaixo e não ter nada. Então o que a gente precisa entender? Que o processo de desinflamar o organismo, eu vou passar algumas coisas que a gente pode fazer, mas passa por uma alimentação anti-inflamatória, que a gente fala bastante aqui. Então o tipo de alimentação que você vai seguir para o seu emagrecimento conta muito para você manter o seu corpo em perda de peso. Isso é importante vocês saberem, porque muitas vezes você vai em centros de emagrecimento e passam só deixa para você alimentos que continuam te inflamando diariamente e aí, obviamente, se você não desinflama, não te ajuda a perder peso. Vamos continuar então. A parte, falando de nutrientes que a gente estava falando, inclusive que eu falei agora há pouco para vocês, é difícil acessar a gordura para a gente queimar a gordura. Então, o que a gente tem que fazer nesse ponto? A gente tem que entender que para queimar a gordura, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de carnitina, a gente precisa de complexo B, de magnésio, a vitamina D ajuda. Então, antes de falar de suplementação, vou falar lá no finalzinho, para quem acompanhar aqui, a gente tem que entender o seguinte: quando há inflamação do seu organismo, a sua digestão também é prejudicada. Quando a sua digestão é prejudicada, os alimentos que você come por boca não vão ser digeridos direito. Obviamente que isso tem como consequência não ter nutrientes de forma adequada a nível intestinal. Então não absorve, não entra na corrente sanguínea. Então você acaba ficando desnutrido quando você fica inflamado. Por falta de nutrientes, por falta de digestão adequada. E aí a gente entra em 2 pontos. Tanto a redução de nutrientes, né? Então zinco baixo, complexo B, magnésio e assim por diante, vitaminas e minerais, quanto macronutrientes. Você vai começar a ter diminuição de proteína, gordura, porque a proteína vai precisar de acidez do estômago. Se você está inflamado, você gera baixa acidez no estômago. Baixa acidez no estômago, não digere direito a proteína, não fornece aminoácidos essenciais, são aqueles que a gente não produz. E é justamente esses que a gente precisa, por isso que a gente precisa de proteína no dia a dia. Então, para digerir bem os alimentos, precisa ter uma digestão adequada. Para você desinflamar, você escolhe o tipo de alimentação anti-inflamatória, então a dieta anti-inflamatória vai ajudar. E você pode utilizar, por exemplo, água com limão antes das refeições, para você começar já a melhorar a digestão. Isso já vai fazer com que você estimule melhor a acidez do estômago e faça com que você tenha uma digestão maior e forneça os nutrientes. Isso é importante. Quando você inflama, você retém líquido. Então, você vai ver que conforme para você tirar aquele inchaço,
para as roupas voltarem a caber no seu corpo, você precisa desinflamar. Porque a partir do momento que você desinflama, você vai reduzindo a retenção de líquido. Você vai reduzindo o inchaço. Isso é importante você saber. Então, se eu estou acima do peso, eu vejo os exames, estão alterados, eu estou inflamado. E aí condizem em estar apresentando inchaço e retenção. Qual é o objetivo aí, depois que a gente identificou? Desinflamar o corpo. Desinflamando o corpo é possível melhorar. Sim, porque toda vez, mais um ponto, toda vez que você tiver inflamação no seu organismo, você vai dificultar todas as mensagens que o corpo precisa para a queima de gordura. Toda vez que você inflama o seu organismo, você vai mandar mensagens para acúmulo de gordura. E aí vai ser muito mais fácil você acumular gordura. Veja esse ponto. Então é importante a gente saber ter esse conceito. Saber, por exemplo, que inflamação piora o sono também. Por quê? A inflamação gera resistência à insulina. A insulina alta ou picos de insulina ao longo do dia vão fazer com que o seu sono piore. Então é importante a gente desinflamar. E nesses próximos 10 minutos de live que eu tenho com vocês, eu quero passar realmente como que a gente pode entender diante de tudo isso, o que fica de mensagem, o que eu preciso fazer para desinflamar. São esses tópicos que eu preciso passar aqui para vocês. O primeiro, que é super importante, é vocês entenderem que o seu corpo precisa entender a mensagem que você quer perder peso. E ele entende por dois mecanismos, nutrindo ele e desinflamando. Quando você fica em dieta hipocalórica por muito tempo, o seu organismo acostuma. Esse é um ponto que você precisa entender. O seu corpo ele se adapta às situações. Se você está lá com dieta totalmente hipocalórica e inflamatória, ele não vai acessar o nível de queima de gordura. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai para um nível abaixo. Ele vai ficar no estado de hibernação, porque não tem energia suficiente para acessar a queima de gordura. Para queimar gordura precisa de muita energia. Então, nesse ponto, se está inflamado demais, você não vai perder peso. E se você está inflamado, você precisa entender que o corpo não é reduzindo calorias ao extremo que você vai perder peso. Não a longo prazo. Você vai ver que seu corpo se adapta muito rápido. Quando ele se adapta, esse estado de hibernação gera um estado de hipotireoidismo. Você vai ver seu T3 reverso aumenta, seu T3 livre baixa, seu T4 baixo. Então, como está a sua dieta é importante. Dieta anti-inflamatória é super importante. Por que a atividade física é tão importante também para desinflamar? Que é um outro ponto. Porque a atividade física ela estimula tanto a produção de novas mitocôndrias, quanto também o aumento de massa muscular. Massa muscular só vai aumentar também se você não estiver inflamado. A atividade física ela desinflama. Por quê? Porque ela tem um mecanismo de estimular o corpo a produzir mais antioxidante. Quando você tem antioxidante, você combate a inflamação. Por isso que a alimentação anti-inflamatória é rica em antioxidante, é rica em vegetais, em frutas antioxidantes, é rica em alimentos de boa qualidade, em gordura de boa qualidade. Se você tem uma alimentação anti-inflamatória, você vai inundar o seu corpo de antioxidante. Isso ajuda você a perder peso. Então, é importante você entender, seu corpo não pode ficar na zona de conforto. Se ele ficar na zona de conforto, ele se adapta e vai ficar lá, não quero perder peso. Por isso que os estímulos devem ser, por exemplo, fazer jejum é interessante, a gente diminui a resistência insulínica, desinflama o corpo. Mas o quanto que eu preciso na hora que eu estou pensando em desinflamar? Começa com 12 horas todo dia, aí faz uma vez na semana, não janta à noite, e aí você fica só com a refeição do café da manhã até o almoço. Algumas estratégias nesse sentido ajudam muito o corpo a desinflamar. Aí, para a gente entender essa parte também de inflamação, existem alguns, além da atividade física,
você também conseguir se alimentar adequadamente, é super importante, um ponto para você desinflamar. Anote aí. Água. Muitas pessoas, quando estão desidratadas, quando você está desidratado, você está inflamado. Então, se você quer perder peso, você precisa beber água. Precisa. Quanto você precisa beber água para você que está buscando perder peso? Pega o papel e caneta que eu vou te esperar. Só vou beber água aqui. Você vai anotar aí, você que faz as anotações da live, anota aí. Você vai precisar de 40 ml vezes o seu peso. É isso que você vai pegar. Para você acessar o emagrecimento e desinflamar, você precisa dessa quantidade de água ao longo do dia. Isso vai fazer com que o seu corpo seja capaz de acessar a gordura e queimar também. Então, além da dieta anti-inflamatória, atividade física, essa quantidade de água vai te ajudar. Então, eu te passei 3 questões. Quando a gente vai desinflamar o corpo, a gente pode utilizar sim alguns nutrientes, alguns fitoterápicos, alguns ativos que vão ajudar você a desinflamar. Bom, o corpo, lembra que eu falei? Como que ele combate a inflamação? O seu corpo combate a inflamação quando ele tem antioxidantes disponíveis. O seu corpo tem 2 tipos. Ele pode melhorar a parte, né, de antioxidantes interno e externo. O interno, ele precisa de matéria-prima, ou seja, aquilo que ele consegue produzir, ele precisa de matéria-prima para produzir os antioxidantes. Então, por exemplo, a glutationa é um antioxidante que o corpo produz, mas ele precisa de aminoácidos. O seu corpo tem a superóxido desmutase, que ela produz, mas precisa, por exemplo, de zinco, de manganês, de selênio, tá? Então, isso é importante. Então, complexo B, magnésio, zinco, selênio e manganês são super importantes se você está buscando desinflamar seu corpo. Por outro lado, a gente tem os antioxidantes que a gente pode consumir e vem de fora já pronto, que faz bem para a gente e inibe todas as mensagens para ganho de peso e estimulam a perda de peso. Um dos mais interessantes é o própolis. O própolis é interessantíssimo porque ele ajuda muito a inibir o ganho de massa gorda. A cúrcuma é antioxidante também, ajuda bastante. O resveratrol também. Resveratrol, sempre usar também junto o pteroestilbeno, que é um ativo que potencializa o resveratrol. São esses 3. Ajudam bastante no processo inflamatório. Obviamente que um ponto super importante, além da água com limão, é o trato gastrointestinal. Quando a pessoa está inflamada, o trato gastrointestinal também gera um processo de disbiose. Esse desequilíbrio da flora intestinal tem cada vez mais comprovação de que influencia diretamente no processo de emagrecimento. Então, quando a gente desinflama, a gente melhora também a flora intestinal. E quando melhora a flora intestinal, o intestino mais saudável vai ajudar. Por quê? Porque tem bactérias no seu intestino que vão vão ajudar na queima de gordura e vão utilizar carboidratos específicos para a produção de energia. Vão utilizar estratégias para queima de gordura. Vão fazer com que o seu cérebro também funcione de forma mais esperta, inteligente, com menos vontade de ficar comendo besteira. Então, tudo isso por conta do intestino. O intestino é super importante e ele sofre consequência quando você está inflamado. Quer desinflamar o intestino? Começa com isso que eu acabei de falar para vocês. A alimentação, a atividade física, a hidratação e não só isso. Os suplementos que eu te passei, por exemplo, o resveratrol ajuda muito a parte da flora bacteriana. A água com limão que eu passei para vocês é interessante. Aí lá na frente você pensa em probiótico, mas agora
Desinflamar é o começo. Leva tempo para desinflamar? Se você fizer isso, em 2 semanas você já desinflama e já começa a ver resultado na diminuição de medidas. Óbvio, quanto mais você fizer, por mais tempo, melhor, mais a sua saúde vai começar a mudar totalmente. Você vai notar que o seu corpo está mais saudável, você nota isso, você nota mais disposição, mais performance no seu trabalho, melhora da qualidade do sono, redução do nível de dores no corpo. Por quê? Dor é inflamação. Se você vê que tem menos dor no corpo, é porque o corpo está menos inflamado. Então, isso tudo é importante. Se você quer perder peso, você precisa aprender a desinflamar. Então, fica essa dica nessa questão. Desinflamar é uma das coisas mais importantes que você tem quando você está buscando o processo de emagrecimento. Se você vai apenas reduzir calorias, você vai ver que as coisas vão voltar rapidamente ou nem resultado você tem. O que eu mais atendo no instituto são pessoas que buscam emagrecimento e se frustram. Por quê? Porque estão há 5, 6, 7 meses ou até mais. Tem pessoas que eu já vi 1 ano, 1 ano e meio, tentando emagrecer, estavam em acompanhamento e não perdeu sequer 1 quilo. Por que isso aconteceu? Por conta do não entendimento da importância de desinflamar o corpo no processo do emagrecimento. Isso é importante. Lembrando também, para finalizar, que inflamação crônica prejudica as doenças autoimunes. Então, além de ajudar você a ganhar peso, se você tem um Hashimoto, por exemplo, o Hashimoto vai piorar e aí piora a tireoide ainda mais, dificulta ainda mais a sua perda de peso. Procura desinflamar seu corpo. Procura ter esses hábitos. Porque quando você tiver uma alimentação anti-inflamatória, atividade física adequada, você tiver com seus exames otimizados, não tem como você não se sentir melhor. Não tem. Você vai se sentir muito melhor em todos os sentidos. Tanto na parte pessoal, mental e profissional. Não tem como você não se sentir melhor que isso. Porque você vai ver que a inflamação está por trás de tudo, inclusive no processo de ganho de peso. Certo, pessoal? Então, vamos finalizando a live de hoje, que eu vi aqui várias questões, várias perguntas que eu fui respondendo. E, obviamente, eu vou depois passar no history perguntas que foram colocadas e que eu vou passar para vocês aí mais conteúdo, tá bom? A live vai ficar gravada. Pode ficar à vontade aí para ver e rever o quanto você quiser. E nos vemos durante a semana. E lembre-se, toda semana a gente faz uma live aqui para trazer o conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Até a próxima.